Isaías 45, de 1 a 3. Eu quero ler esse texto. E a minha oração é que os teus olhos sejam iluminados, essa percepção espiritual ampliada, o véu seja removido e você comece a ter algumas percepções que você ainda não tinha, ver o que você não via, compreender o que você não compreendia. A vida cristã é uma proposta para vivermos uma vida abundante, mesmo diante das lutas, diante das dificuldades, mesmo diante das adversidades. A proposta de Jesus é termos vida e vida em abundância. E como termos vida em abundância diante de tantos problemas e adversidades que muitas vezes precisamos administrar? Pela presença de Jesus. Pela presença de Jesus. Jesus, ele disse aos discípulos, aqueles que caminhavam com ele: por que vocês estão tão ansiosos, tão preocupados? Por quê? Ele diz: atentem, olhem, observem os lírios do campo, observem as aves dos céus, observem, atentem. Diz, o vosso Pai os alimenta. E Jesus vai dizer: nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como os lírios do campo. E ele vai dizer: por que vocês estão preocupados? Os gentios, eles buscam estas coisas e devem estar preocupados, mas vocês não devem e não precisam andar ansiosos por coisa alguma. Por quê? O vosso Pai Celestial bem sabe daquilo que vocês precisam. Então, e portanto, descansem no Senhor. Mas como nós vamos descansar no Senhor? Só podemos descansar no Senhor quando temos o nosso entendimento aberto. Eu gosto desse texto que diz: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Quando a luz chega, as trevas são dissipadas, as cadeias são quebradas e nós somos colocados em liberdade. É luz, é entendimento, é a revelação. E a minha oração nesses dias é que os nossos olhos sejam iluminados, para que possamos compreender os mistérios da palavra. Olha esse texto, Isaías 45, de 1 a 3, diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante de sua face, e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. O profeta Isaías, ele está escrevendo este texto numa projeção de futuro, adiante dele cerca de 150 anos à frente. Ele descortinou o entendimento, e ele vai falar de um rei, um libertador, que seria levantado por Deus. E na verdade Ciro, ele é persa, ele não vem da linhagem de Abraão, é um estrangeiro. Deus usa quem quer, da forma que ele quer, e Deus usa até uma mula, se preciso for, para falar conosco e muitas vezes nos proteger, nos guardar e promover algum tipo de libertação. Deus está dizendo através do profeta Isaías: eu vou levantar, e vai ser o meu ungido, e ele vai se chamar Ciro. E diz o texto: eu tomo, deixa o versículo primeiro um pouquinho, eu tomo pela mão direita, para abater as nações diante da sua face, e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Ciro vai ser um grande conquistador. Nesse tempo, o profeta está falando a respeito do cativeiro da Babilônia. Muitos de Israel foram levados ao cativeiro, estavam aprisionados, mas Deus está dizendo: olha, vai chegar o dia que eu vou levantar alguém que vai promover a libertação de vocês. Diz o texto que as portas serão abertas e jamais se fecharão. O nosso Deus é o Deus que abre portas, e as portas que Ele abre, ninguém fecha. Mas também a porta que Deus fecha, ninguém abre. Agora atente para o versículo 2. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. O nosso Deus continua o mesmo. As portas estavam trancadas, fechadas, portas de bronze. As cidades eram muradas. Ninguém entrava, ninguém saía, o povo estava cativo. Mas Deus está dizendo: eu vou levantar um libertador. Eu vou levantar um libertador que vai preparar o caminho para que vocês possam voltar para a vossa própria terra. Eu vou levantar um libertador que vai quebrar as portas de bronze e as trancas de ferro.
Aí ele vai dizer no 3: dar-te-ei as riquezas, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Tesouros escondidos, riquezas encobertas. O que o profeta está dizendo? Ele não está falando a respeito de uma descoberta de uma mina de ouro, uma jazida de petróleo, não. Ele está dizendo o seguinte: eu vou descortinar e vou abrir o entendimento de vocês, para que vocês possam compreender o que está escrito a respeito de vocês e a respeito do Messias, para que vocês possam entender e compreender os mistérios da palavra. Dar-te as riquezas das trevas, os tesouros escondidos. É o que está por trás da letra. A letra mata, o Espírito vivifica. O Espírito de Deus é aquele que abre o nosso entendimento, ilumina os olhos do nosso entendimento, para compreendermos os mistérios da palavra. Uma jazida de petróleo, ela tem começo, tem meio, tem fim. Uma mina de ouro que alguém descobre, ela tem começo, tem meio e tem fim. Riquezas, quando você olha, muitas vezes tem começo, tem meio e tem fim. Mas a palavra de Deus, ela não tem fim. Ela está estabelecida para toda a eternidade. Que os nossos olhos se abram. Aqui nós temos uma fonte poderosa de salvação, de libertação, de cura, de vida plena. Está aqui. Para quem não tem o entendimento, a vida cristã parece algo até meio que opressor, que veio para nos castrar, nos impedir de sermos plenos. Mas a proposta do Pai em Cristo Jesus, na verdade, é nos tirar do império das trevas, nos transportar para o reino do Filho do seu amor e sermos plenos em Cristo Jesus. Mesmo diante de toda oposição, assim como Estevão sendo apedrejado, poder ver os céus abertos e a glória de Deus se manifestando. Esse é o nível que Deus quer nos levar, pelo entendimento, pela compreensão da palavra. Salmo 119, o salmista diz assim: desvenda os meus olhos, desvenda os meus olhos, tira a venda dos meus olhos, para que eu veja, para que eu compreenda as maravilhas da tua lei. Olha a oração: desvenda, tira as vendas dos meus olhos, para que eu possa compreender aquilo que está por trás, as maravilhas da tua lei, as maravilhas da tua palavra. Tira a venda dos nossos olhos. Coloque as mãos sobre os seus olhos. Quero fazer como que um ato profético. Diga-se comigo: Pai, tira a venda dos meus olhos, para que eu possa ver. Tira a venda dos meus olhos. Amém. Preste atenção. Você não desfruta daquilo que você não vê. O ponto de partida para você desfrutar de qualquer coisa é ver. E ver está relacionado ao entendimento aberto, à compreensão. Quando no capítulo 15 Jesus fala a respeito das 3 parábolas, a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho que se perdeu, foi para o mundo, e a parábola do filho que morava na casa do pai, mas estava perdido na casa do pai. É a chamada parábola do filho pródigo. O filho chegou para o pai e ele fez uma reivindicação, ele tinha o direito: pai, dá-me a parte da herança que me pertence. Olha, dá-me a parte da herança que me pertence. Então o pai deu a ele a parte da herança que pertencia a ele. E a Bíblia diz que ele saiu da casa do pai, e ele se distanciou o máximo que ele pôde da casa do pai, e ele foi viver a sua vida rodeado por amigos, se envolveu com as meretrizes. Era festa de manhã, de tarde, de noite, a balada nua e crua. Acho que ali tinha um funk, aquele funk, não vou falar da moça. Era a forma que ele vivia. Para ele, aquilo que era prazeroso. A casa do pai era uma coisa chata para se viver. Então ele queria viver a sua experiência, a sua aventura. E quando ele percebeu, ele já havia
gasto tudo o que ele possuía, aquilo que ele recebeu como herança. E ele começou a padecer necessidades. Eu vejo toda a humanidade representada nessa parábola. Adão e Eva viviam na casa do Pai, o jardim do Éden, aquele lugar perfeito. Mas para muita gente, fica imaginando, para algumas pessoas, poxa, o céu deve ser chato. Como vai ser o céu? Mar de cristal, ruas de ouro. Como vai ser? Será que vai ser aquelas... Como vai ser? E muitas pessoas têm uma expectativa meio estranha em relação às coisas de Deus. Aquele moço estava na casa do Pai, mas para ele a casa do Pai já não bastava. Então ele vai para um lugar distante. Muitos amigos, tinha muito dinheiro, fez muitos amigos, se envolveu com as meretrizes. Quando ele percebeu, estava padecendo necessidades. Que isso, quando nós nos distanciamos da casa do Pai, a certeza é que vamos padecer necessidades. Eu não estou falando de necessidades financeiras, não estou dizendo falando a respeito disso, mas na questão da alma e do espírito. E o que nos faz plenos na alma não é o dinheiro. O que nos faz plenos na alma é a palavra de Deus, que nos restaura e nos renova. E é uma vida vivida no espírito que vai nos levar a sermos plenos, completos. Ele estava lá padecendo necessidade, de repente ele cai em si, diz: quantos trabalhadores do meu Pai têm abundância e eu aqui padecendo necessidades? E ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Dir-lhe-ei: Pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Basta estar na tua casa como servo, como escravo. Porque os servos da tua casa, eles têm o que comer. Os servos da tua casa, eles têm o que vestir. Os servos da tua casa, eles têm um lugar confortável para dormir, mesmo sendo servo. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Vou fazer o caminho de volta. É possível, sempre vai ser possível fazermos esse caminho de volta, voltarmos para a casa do Pai, para a presença do Pai. Mas na casa do Pai tinha um irmão que estava perdido na casa do Pai, sem entendimento, sem compreensão. Quando ele volta e o Pai prepara uma festa, dá ordem aos servos para que eles tomassem o melhor novilho cevado, e era um tempo para celebração. Na presença do Pai tem celebração. O nosso Deus é um Deus que gosta de festas, preste atenção, o nosso Deus é um Deus que gosta de festas. Tanto é que ele estabeleceu várias festas em Israel, como um memorial. A festa da Páscoa, a primeira 50 dias depois Pentecostes, depois vem Tabernáculo, e outras festas mais. Porque o nosso Deus é um Deus que gosta de celebração, e nós como filhos também podemos celebrar. Então a verdadeira celebração, na verdade, está na presença do Pai e na casa do Pai. Mas aquele irmão mais velho, ele volta do trabalho, do campo, e ele ouve o som da celebração. Ele fica indignado. O que está acontecendo? Aí vem um servo e diz assim: o teu irmão, ele voltou para casa, e o teu pai mandou matar o novilho cevado, o melhor novilho, para celebrar o retorno. Ele ficou muito indignado. Ele falou: não participo desta festa. Aí vem o pai, diz: olha, o teu irmão estava morto, ele reviveu, é justo celebrarmos. Ele sabe o que ele diz para o pai? Há quanto tempo eu estou te servindo? Há quanto tempo você está servindo a Deus? Há quanto tempo eu estou te servindo? Ele era servo. Eu nunca transgredi um dos teus mandamentos. Ele era santo, mas ele era ignorante. Ele diz: tu nunca me deste um cabrito para que eu pudesse comer com os meus amigos. O que o pai diz para ele? Meu filho, nessa casa tudo que é meu pertence a você também, é só desfrutar. A ignorância, ela é terrível. Eu gosto do Mike Murdock. A ignorância mantém as pessoas aprisionadas, cativas, na pobreza, na miséria, na ruína.
A ignorância mantém as pessoas aprisionadas na angústia, na ansiedade, na depressão. Isso é a ignorância. Por quê? Porque Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vai libertar vocês dessas cadeias, dessas prisões, dessas amarras. Pode aplaudir o Senhor? Há quanto tempo eu te sirvo? Tu nunca me deste um cabrito para que eu pudesse comer com os meus amigos. A minha oração nesta manhã é: desvenda os meus olhos para que eu possa ver as maravilhas da tua lei, ter prazer na tua palavra, viver intensamente essa chamada do reino e nos alegrarmos num momento como este na presença do nosso Deus. A verdadeira alegria e satisfação está na presença do nosso Deus, servindo a Ele, vivendo em santidade, mas desfrutando do melhor desta terra. Isaías 1 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Preste atenção, a sua religiosidade não impressiona Deus, o seu jeitinho de crente não impressiona Deus. Tem jeito de crente, cabelo de crente, jeitão de crente, o linguajar, isso não impressiona. As cadeias da ignorância precisam ser quebradas em nós. Mike Murdock diz: olha, eu andava pelas ruas de Calcutá, eu sentia o cheiro terrível da ignorância, onde a ignorância é a sujeira, a imundícia, o mau cheiro, é onde é a ignorância. A tua casa precisa estar limpa, a tua casa, o templo do Espírito Santo, mas eu estou falando da tua casa mesmo, as coisas no seu devido lugar. A ignorância nos priva de vivermos essa vida plena, abundante, deliciosa, maravilhosa em Cristo Jesus. Quando não temos essa percepção espiritual e esse entendimento, até parece que o mundo é mais prazeroso do que estar na casa de Deus e servir a Deus. Isso é ignorância espiritual. É uma ignorância espiritual você preferir estar com seus amigos de balada, seja lá o que for, do que estar com seus irmãos, compartilhando a palavra de Deus. Desvenda os meus olhos para que eu possa ver as maravilhas da tua lei. Observe comigo Romanos capítulo 10, versículos 1 e 2. O apóstolo Paulo ele se expressa dizendo: olha, há uma tristeza no meu coração, porque eu desejo que a minha nação seja salva. Olha o que ele diz, Romanos 10, 1 e 2. Olha o que o apóstolo Paulo diz: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor de Israel, dos meus irmãos, são para que sejam salvos. Olha o que ele está dizendo, versículo 2: porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, porém não com entendimento. Tem zelo de Deus, mas não com entendimento. O nosso levantar das mãos não impressiona Deus, o nosso jejum não muda Deus. A ignorância, o próprio Deus diz em Oséias: o meu povo é destruído porque lhe falta o entendimento. O meu povo é destruído porque não tem o entendimento. Está falando do povo dele, não são os de fora. Está falando o meu povo está perecendo, está cativo, aprisionado, porque lhes falta o conhecimento e o entendimento. Que possamos orar: desvenda os meus olhos para que eu possa ver as maravilhas da tua lei. O apóstolo Paulo ele se colocava de joelho e ele orava pela igreja que estava ali em Éfeso, e ele orava para que os olhos do entendimento, eu me coloco de joelhos para que vocês no conhecimento recebam o espírito da sabedoria e da revelação, entendimento aberto. Jesus ele está numa cidade chamada Jericó, uma das cidades mais antigas da história da humanidade. Jesus está lá, ele vai sair da cidade. Atente para isso, à beira do caminho tinha um cego chamado cego Bartimeu. Onde ele estava? À beira do caminho. Fazendo o quê? Pedindo esmolas.
Se tem um caminho, por que não andar nele, ficar à beira do caminho? Jesus é o caminho. Por que você continua à beira do caminho? À beira do caminho não nasce nem a semente. Você se lembra, Marcos 4, quando Jesus fala a respeito da parábola do semeador? Certo semeador saiu a semear, parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram as aves dos céus e comeram a semente. Então, à beira do caminho não nasce nem semente. Quando fala ali dos pássaros que vieram e comeram, ali são figuras de demônios que vêm tirar a palavra. Eu estou aqui lançando a palavra. Aquele cego estava lá. Quem não enxerga, não compreende, fica lá, mendigando. Deus não quer que você viva de migalhas, buscando reconhecimento humano, respeito e admiração. Não. Deus quer que você seja pleno, e para que você seja pleno, só é possível nele. As coisas não vão poder fazer de nós pessoas plenas, completas, não podem. Deus nos deu todas as coisas, para delas desfrutarmos, gozarmos, mas não são as coisas, só podemos ser plenos em Cristo Jesus. Deus está dizendo: olha, o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram o manancial das águas vivas, e cavaram para si cisternas rotas, que não retêm as águas. Aonde você está buscando a satisfação? Seu prazer nas coisas ou em pessoas? Isso jamais vai poder fazer de você uma pessoa plena, uma pessoa completa. Você só pode ser pleno e completo em Cristo Jesus. Lá estava aquele cego, Bartimeu, à beira do caminho, pedindo esmola. Na porta do templo, lá de fora, estava um paralítico pedindo esmola. Quem não tem entendimento aberto, vive de esmola, vive de migalhas. Quem não tem um entendimento, mesmo fazendo parte da casa, como filho, sendo servo ou santo, pela ignorância, não come, não desfruta, e não come nem cabrito. E muitas pessoas estão assim. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, Romanos 10, olha, o desejo e a minha oração por Israel, pelo meu povo, é para que eles sejam salvos. E no versículo 2 ele diz: pois eu dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, mas não têm entendimento. Projeta aqui, por favor, Romanos 10, 2. Tem zelo de Deus, mas não tem o que? Entendimento. Se não tiver entendimento, você pode ser zeloso das coisas de Deus, mas você não desfruta. Agora você me diz assim: apóstolo, o que eu devo fazer para ter o entendimento aberto? Caminhe com alguém que tem o entendimento aberto. Se você caminhar com ignorante, pessoas obtusas, você vai se tornar um ignorante. Se aproxime. Ouça as palavras, as mensagens. Eu não ouço qualquer pregador, não ouço. Eu seleciono quem eu quero ouvir. Pessoas que me ajudam e alimentam a minha fé e nutrem a minha esperança. Porque tem os pregadores da fatalidade, da calamidade. O que eu vejo nesses dias, para nós como igreja, são céus abertos e o ruir de uma abundante chuva. É o que eu vejo. Mas tem gente que está vendo o que? O caos, a calamidade. Eu estou vendo aquilo que Jesus disse lá em Cesareia de Filipe: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ah, mas se fechar as portas, aquelas portas, a igreja do Senhor vai continuar viva na face da terra. Porque os nossos olhos foram abertos, nós podemos compreender isso, já não há mais temor no nosso coração. O que esse cego fez quando ele percebeu que Jesus estava passando? Ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Qual é o clamor do seu coração? Muitas vezes nós clamamos, e nós podemos clamar e pedir pelas coisas, mas que tal clamarmos e pedirmos: desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Ele dizia, ele estava lá à beira do caminho, de repente chegam os enviados de Jesus. Jesus ouve o clamor, e alguns diziam para ele: fica quieto, para de clamar, está atrapalhando. Mas ele insistiu. Então Jesus mandou chamá-lo, e quando ele vem diante de Jesus, Jesus faz uma pergunta a ele: o que você quer? Ele podia dizer: é óbvio, não está percebendo o que eu quero? Quando Jesus pergunta: o que você quer? Ele diz: eu estou querendo uma cesta básica. Não, eu quero ver. Ver é muito mais do que uma cesta básica. Nós fomos chamados para compartilharmos, é importante. Mas ver, enxergar, compreender é muito mais.
quando você se conecta a alguém que vê, há grandes possibilidades de você começar a ver. Eu escrevi este livro aqui, A Luz que me salvou, me libertou, me faz prosperar. Quer ver? Leia o livro. Tem gente que não quer investir nem na leitura. Paga o preço que for por tantas coisas, mas quando fala em investir para poder crescer, a luz que me salvou, me libertou, me faz prosperar. Está aqui. Em poucas horas você lê. Mas quanto que eu vou ter que investir, apóstolo? Quase nada. Esse aqui, o poder de uma conexão. Eu começo falando a respeito de Filipe, um diácono que tinha um entendimento aberto, teve uma experiência com Jesus, foi cheio do Espírito Santo, conversando com um religioso que lia a Bíblia e não entendia nada. Aquele é chamado na Bíblia, não fala o nome dele, simplesmente eunuco. Ele era o superintendente de todos os, olha só, ele era o superintendente de todos os tesouros da rainha da Etiópia. Imagina isso. Ele era o superintendente, ele administrava toda a riqueza. Ele está lendo o livro do profeta Isaías, lendo, não entendia. E o Espírito Santo disse a Filipe: aproxima-te desta carruagem, deste carro. E quando ele se aproximou, ele ouviu. E ele faz uma pergunta: você está entendendo o que você está lendo? Qual foi a resposta? Como eu vou entender se não há quem me ensine? Olha só. Como eu vou compreender? A Bíblia diz que se um cego guiar outro cego, ambos cairão aonde? No abismo. Pare de andar com o cego. Comece a caminhar com pessoas que enxergam, que veem. Ah, mas ele é religioso. E o que importa ser religioso e não ver? Mas será que é possível uma pessoa ser religiosa e não ver? Quando Filipe foi convidado, entra no meu carro. É você que permite que alguém entre na sua vida. Você pode permitir que eu faça parte da sua vida ou não. Ele disse a Filipe: você é bem-vindo, entra na minha vida, entra no meu carro. E quando Filipe entrou naquele carro, ele começou a explicar. E o eunuco religioso dizia assim: vem cá, de quem ele está falando? O profeta Isaías, ele está falando dele mesmo? Ou está falando de alguém? O Filipe vai dizer: não, ele não está falando dele mesmo, ele está falando do Messias, ele está falando de Jesus, aquele que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, e todo aquele que invocar o nome dele será salvo. Se você crer e for batizado, você será salvo. Ele falou: eu creio. É lícito batizar? Ele falou: é lícito, se você crer. E eles encontraram um lugar onde havia ali água, e eles disseram: olha aqui a água, o que impede que eu seja batizado? Ele falou: é lícito se você crer. E ele foi batizado. Filipe foi trasladado. Olha que extraordinário. Já não se encontrava mais ali, mas se encontrava já num outro lugar. Paulo está dizendo aqui, Romanos 10, 2. Romanos 10, versículo 2. O versículo 1 diz: olha, eu tenho uma angústia no meu coração, e faço uma oração a Israel, é o meu povo, mas eles têm zelo de Deus, mas não têm entendimento. Porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento. O que nos faz livres de verdade é o entendimento, é a revelação. Jesus disse assim: olha o que Jesus vai dizer: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino. O reino de Deus tem mistérios. Olha o que o apóstolo Paulo ele vai escrever, porque ele vai ter a experiência com Jesus, seus olhos vão ser iluminados, e olha o que ele vai escrever. Interessante, porque quando nós lemos o livro do Gênesis capítulo 1, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Tudo estava desorganizado. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Todas as coisas foram colocadas no seu devido lugar, foram reordenadas. A luz ela é poderosa para reordenar todas as coisas no nosso mundo interior. Como está o seu mundo interior?
Como está a sua paz, o seu gozo, sua satisfação? Como está o seu mundo interior? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma. Como está a sua vida? Sem forma, vazia. E disse Deus: haja luz, e houve luz. A luz é o ponto de partida para reordenar todas as coisas no nosso mundo interior. E sabe quem é a luz? A luz é Jesus. Quando você lê João capítulo 1, olha o que diz: no princípio era o verbo. Começa como Gênesis 1, no princípio criou Deus. Agora João 1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E disse Deus, e o poder criativo está no verbo, o poder criativo está na palavra, o poder criativo para reorganizar todo o nosso ser está em Jesus Cristo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. O verbo é Jesus. Jesus é a sua palavra. Por que você ousa se relacionar com tantas pessoas e não se relacionar com o verbo? Não tem alguma coisa errada? Alguma coisa errada. Porque se todas as coisas foram criadas por Ele, são sustentadas por Ele, e Ele é o verbo, e Jesus é a luz. Quando você vem para a luz e se relaciona com a luz, os mistérios são desvendados. Olha o que o apóstolo Paulo ele vai escrever. Há um poder de transformação na luz. Há um poder transformador na luz. Antes de falar sobre o apóstolo Paulo, eu quero abrir um parênteses aqui para mostrar para você algo tão extraordinário que está em Isaías capítulo 9. Isaías 9, projeta para mim. Quantos querem que pare agora? Mesmo você querendo, eu vou continuar. Não tem horário para lockdown agora? O lockdown termina o quê? Fecha todo meio-dia? Não, 20 horas, então a gente tem tempo. Você vai voltar para sua casa, vai estar com a sua família, vai ter aquele almoço maravilhoso. Mas agora nós temos um banquete. E eu vou pregar nos 4 cursos e não estou com pressa. Mas eu vou terminar no tempo certo. Amém? Aí você me pergunta: apóstolo, qual é o tempo certo? Aí eu falo: não sei, mas vou terminar. Mas eu preciso completar. Eu preciso me esvaziar e compartilhar com você a revelação que Deus colocou sobre mim. Portanto, administre a sua alma um pouquinho. Tenha prazer na lei do Senhor e nela medite de dia e de noite. Olha o que diz aqui, olha só. Há poder tão extraordinário na manifestação da luz, que o profeta Isaías, ele foi extraordinário. Alguém diz assim, ele é como que o evangelista do Velho Testamento. Tem 2 personagens assim, Abraão e Isaías. É impressionante quando o entendimento se abre para compreender a vida de Abraão e a sua chamada, e os escritos de Isaías. Isaías, ele viveu cerca de 750 anos antes da manifestação de Jesus. Imagina você entrar no túnel do tempo e ser transportado para o futuro. Eu vi o futuro, é o que ele viu. O profeta Isaías, ele viu a concepção de Jesus. A virgem conceberá e dará à luz. Ele viu o crescimento, o desenvolvimento. Ele viu João Batista entrando no cenário profético para preparar o caminho para a manifestação do Messias. Ele viu. Olha o que ele escreve a respeito de regiões, lugares. Queridos, a luz transforma regiões. Sabe essas regiões tomadas pelo tráfico, prostituição, lugares mais obscuros, crimes e outras coisas mais. Quando a luz chega, que é Jesus, essas regiões elas vão sendo transformadas. Quando você olha para a palavra de Deus, ele está falando aqui das terras de Zebulon, terras de Naftali. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos a enobreceu, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. A luz está chegando sobre Zebulon e Naftali. Estas regiões estão tomadas pelas trevas. O povo, ao invés de crescer, diminuiu. Já não há mais prosperidade. Mas ele está dizendo, olha,
A luz vai raiar em Zebulon e Naftali, e esses lugares serão transformados. As cadeias da obscuridade serão quebradas, e este povo vai ser colocado em liberdade. Mas ele está falando a respeito de quem? Ele está falando a respeito de Jesus, o Messias, que havia de se manifestar. Olha o que ele diz mais, 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. 3. Tu multiplicaste, olha só, vem o crescimento. A partir da luz vem crescimento, vem desenvolvimento, meu irmão, presta atenção. A partir da luz há crescimento, há desenvolvimento. A partir da luz, as cadeias da pobreza, da miséria, da ruína que assola a humanidade são quebradas. Entenda isso, compreenda isso. A libertação não vem pelas coisas que você possui, mas vem pela luz, é o entendimento aberto para se possuir, conquistar as coisas. Diz o texto: tu multiplicaste a nação e a alegria lhe aumentaste. Preste atenção. Todos se alegrarão perante ti como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. A presença de Jesus traz alegria ao nosso coração. Como na derrota dos midianitas. Os midianitas eram um povo que oprimia Israel. Quando Israel plantava, eles se apresentavam e saqueavam, tomavam aquilo que eles haviam produzido. Muitas vezes o diabo tem agido assim na sua vida. Você trabalha, você produz, de repente some tudo. Eu quero profetizar que esse jugo vai ser despedaçado, vai ser quebrado, e você vai ser colocado em liberdade, para que aquilo que você conquistar seja preservado para o louvor e para a glória do nome do Senhor. Versículo 4. Porque tu quebraste o jugo da sua carga e o bordão do seu ombro e a vara do seu opressor, como no dia da derrota dos midianitas. A Bíblia diz que no dia em que o Messias se manifestar, ele vai trazer consigo a unção para quebrar o jugo e despedaçar, tirar o jugo do nosso pescoço e tirar o fardo dos nossos ombros. Ei, presta atenção. Você não foi chamado para servir a Jesus e viver oprimido, debaixo da opressão. Não. No dia em que o Messias se manifestar, o jugo vai ser despedaçado. Ele traz consigo a unção. Quando Jesus entra naquela sinagoga, que lhe deram o livro do profeta Isaías, ele leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu para evangelizar os pobres, libertar os cativos, pôr em liberdade os oprimidos, dar vista aos cegos. Vai abrir o nosso entendimento e vai anunciar o ano aceitável do Senhor. Este é o tempo glorioso para vivermos nesta dimensão de entendimento aberto, libertos do cativeiro do pecado, livres da opressão de Satanás, aquele peso sobre os nossos ombros, e desfrutarmos da verdadeira paz que está em Cristo Jesus. Próximo texto. Porque todo o calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha e todo manto revolvido em sangue serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Então, você quer dizer isso, apóstolo? Isso quer dizer que você já não precisa mais viver na guerra. Como você está? Estou na guerra, todo dia na guerra. Todo dia guerra. Está dizendo, olha, o coturno vai ser colocado, vai ser queimado. Essas vestimentas aí de sangue, a marca da guerra, isso vai ser tirado. Tem que queimar, ficar no passado. Posso imaginar, não tem mais guerra. A nossa guerra não é contra carne e sangue, existe uma guerra travada no mundo espírito. Mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Você não precisa ficar no monte, tirar sua espada e desafiar Satanás. Vem para a guerra, não. Adore a Deus, sirva a Ele. E quando manifestar um demônio, você liberta, você expulsa. Amém? E a nossa palavra vai prevalecer sobre o território. Agora para o próximo versículo. Olha só que extraordinário. Por quê? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e ele se chamará, e o seu nome se chamará Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Isaías está dizendo, olha, vai chegar o dia em que o Messias há de se manifestar. É a luz que vai quebrar o jugo, tirar esta opressão. O menino se nos deu. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade.
que os nossos olhos se abram para compreendermos que nós, em Cristo Jesus, já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Efésios capítulo 1, versículo 3. Eu já fui abençoado com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus está a nossa redenção. Observe comigo, Efésios 1, 7. Quando você lê a carta de Paulo aos Efésios, você vai poder perceber como ele pôde compreender, entender, receber a revelação. Jesus se manifesta a ele, depois da sua ressurreição, e ele vai receber instruções diretamente de Jesus. Paulo, ele vai ser arrebatado e vai ao terceiro céu, e vai ouvir coisas inefáveis que ao homem não dava nem para compartilhar. Mas quando você lê a carta de Paulo aos Efésios, você vai ter a percepção do seu entendimento. Ele está dizendo: olha, quando vocês lerem o que eu escrevi, vocês vão poder perceber a minha compreensão a respeito de Jesus Cristo. Leiam o que eu escrevi, e quando vocês lerem o que eu escrevi, vocês vão poder entender, compreender a respeito desse mistério. E ele diz aqui, Efésios 1, 7, nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Em Cristo Jesus, nós temos o perdão para os nossos pecados. A Bíblia diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Preste atenção. O que é uma injustiça? Injustiça é você ter direito a algo e não desfrutar daquilo. Você compra uma casa, a casa é sua, você tem a escritura, aí vem o Boulos, invade a casa, e o cara quer ser presidente do Brasil, para invadir todas as casas, só pode. Ele é líder de um movimento de invasão de casa, a casa está fechada, invade. Olha a loucura. Injustiça é você ter algo e alguém está de posse daquilo que você tem direito. A Bíblia diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O pecado nos priva de vivermos essa justiça. Somos impedidos, mas quando nós nos voltamos para Deus e pedimos perdão, Ele perdoa os pecados e nos purifica. Temos o direito de retomar a posse. E você tem direito em Cristo Jesus de viver a plena liberdade como filho de Deus. Você pode entender, compreender essa verdade? Observe mais o que ele diz. Efésios 2:1. Ele nos vivificou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Nós fomos vivificados, nós estávamos mortos, separados de Deus, e agora fomos vivificados, reconectados a Deus. É o entendimento, é a compreensão, é a revelação. Ele vai dizer: olha, quando vocês lerem o que eu escrevi, vocês vão poder perceber, entender o mistério de Deus que está em Cristo Jesus. Ele diz mais, Efésios 2:6. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós estávamos mortos, morte é separação, é assim que nós estávamos, no nosso espírito, separados. Mas agora em Cristo Jesus, Ele nos fez e nos ressuscitou. E sabe onde nós estamos? Nas regiões celestiais, acima de principados e potestades. Você pode dar um aplauso a Ele? Este é o lugar. Agora já vamos indo para o encerramento. Para que Ele fez isso? Versículo 7 do capítulo 2 de Efésios. Olha o que ele diz: para mostrar nos séculos vindouros, para mostrar neste tempo a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Olha só, para mostrar, as pessoas vão ver a suprema bondade do Pai que se manifestou através do seu Filho, Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Que tenhamos os nossos olhos abertos, desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da sua lei. Observe comigo, Efésios 3:6. Olha o que ele diz, já vamos encerrar, tá?
O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes das promessas, ou da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. O mistério, diga o mistério. O mistério é que os gentios, nós que não tínhamos direito, apenas os judeus, a descendência de Abraão, agora em Cristo Jesus, nós já não somos mais estrangeiros nem forasteiros, mas nós somos concidadãos dos céus e fazemos parte da família de Deus. Agora o último texto, Colossenses 1, 26. Colossenses 1, 26, e nós vamos encerrar com esse texto. Colossenses 1, 23. Olha só, o mistério revelado. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Diga mistério. Jesus disse: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino. Olha o que ele diz no 27. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Eu não sei você, ao ler um texto como esse, permanecer no mesmo estado. Aqui é o motivo para nós nos alegrarmos. Cristo em vós, a esperança da glória. 28. Verso 28. A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. 29. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia que opera em mim poderosamente. Paulo está dizendo: olha, eu trabalho para que vocês sejam alcançados pela revelação que eu recebi. Paulo está compartilhando, porque Paulo, outrora chamava Saulo. Quem era Saulo? Um perseguidor implacável daqueles que seguiam a Jesus. Mas no caminho de Damasco, ele foi envolvido pela luz, mais forte do que a luz do meio-dia. Ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo achava que estava fazendo uma coisa boa, perseguindo aqueles cristãos que estavam iniciando a jornada. Ele acreditava que perseguindo a igreja, ele estava fazendo uma boa atitude para com Deus, porque ele acreditava que aquilo era uma seita que estava nascendo. Imagina, é como as pessoas nos veem muitas vezes, mas os nossos olhos se abriram para compreendermos esse mistério, que é Cristo em nós, a esperança da glória. O mistério já foi revelado. Jesus é o Verbo, é a palavra que criou todas as coisas, e que reorganizou todas as coisas em toda a face da terra, e vai reorganizar todas as coisas no seu mundo interior. Jesus disse: eu sou o caminho. Eu não preciso viver mais à margem, mendigando, buscando reconhecimento, a satisfação nas coisas deste mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Algumas pessoas dizem: todos os caminhos levam a Deus. Não, apenas um caminho. E este caminho é Jesus.